Novo governo quer aumento real dos salários, repassando, além da inflação, o crescimento do país, o crescimento do PIB dos últimos anos do país. Como é que isso funciona? E, principalmente, se essa política vier a ser implementada, ela pode favorecer milhões de trabalhadores em todo o Brasil. Eu vou dizer para você como funciona esse PIB através de artigos científicos de especialistas em economia, simplificando aqui para você o que é esse PIB, como é que funciona isso, ok? E como isso pode afetar todos os trabalhadores e aposentados do Brasil, caso venha a ser implementada de uma forma técnica muito bem feita. Eu sou Moacir Pereira, este é o canal Aposentado de Fato, e se você ainda não me conhece, está chegando pela primeira vez nesse vídeo, aproveita a oportunidade, já se inscreve aí, ativa o sininho das notificações para ser lembrado sempre que a gente postar conteúdo novo por aqui, porque aqui toda semana a gente traz conteúdo relevante, atualizado e fundamentado como esse para você. Bem, a esperança, a expectativa do trabalhador e do aposentado no Brasil tem se renovado nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses. A expectativa é muito grande para que 2023 seja aí um ano que comece a melhorar as coisas para o trabalhador e para o aposentado. Temos bastante conteúdo postados aqui nesse canal, falando sobre isso, nessas expectativas, no projeto do governo Lula, o que ele pretende fazer para a economia do país, consequentemente para o trabalhador e para o aposentado, especificamente, que esse é o objetivo do nosso canal aqui do Aposentado de Fato, dos conteúdos que nós produzimos, para ajudar você, trabalhador, e você, aposentado, com informações relevantes. Então, a gente está buscando isso, essas informações, e no vídeo de hoje é mais um conteúdo em relação a essa expectativa positiva sobre o crescimento real do salário. E hoje eu trago um adendo, explicando para você o que é o PIB, como é que ele funciona através de um artigo científico e também como isso pode ajudar todos os brasileiros. Bem, segundo o site CNN Brasil, o Produto Interno Bruto, PIB, refere-se a todos os produtos e serviços produzidos em um país, ou seja, toda a produção industrial e todos os serviços produzidos, e, portanto, é a soma de todos os bens finais cujo valor é calculado na moeda local. No Brasil, o cálculo do PIB é feito trimestralmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que leva em conta a produção dos setores agropecuário, industrial e de comércio e serviços. Esse indicador é usado principalmente para comparar o desempenho econômico entre países e a evolução de um país ano após ano, ou seja, o crescimento do país. Como o PIB é medido? Segundo o especialista em economia, os bens produzidos são calculados apenas na ponta. Aqui tem um exemplo bem simples para que a gente consiga entender. Para que não haja duplicação de contagem. Por exemplo, se um país produz R$ 100 de trigo, R$ 200 de farinha de trigo e R$ 300 de pão. Por exemplo, o seu PIB será de R$ 300, a sua produção, pois os valores da farinha e do trigo já estão embutidos no valor do pão, como explica o especialista do IBGE. Portanto, não são incluídos nessa conta os itens primários de produção que deram origem ali ao produto final. Só mesmo o produto final entra na conta. Oferta e demanda no cálculo do PIB. Aqui tem um fator importante que depois eu vou explicar para você melhor, interpretando a informação. O PIB pode ser calculado de duas maneiras. A partir da demanda dos consumidores, ou seja, o aumento do consumo, né? Ou pelo caminho inverso, pela oferta de produtos, ou seja, a produção aumentando e tendo mais
mais coisas disponível aí para as pessoas comprarem, consumir. Apesar dos caminhos diferentes, os resultados desses cálculos são iguais. Especialistas explicam ainda que, para calcular a demanda do país, é levado em conta o consumo das famílias, ou seja, a soma de todas as despesas da população com bens e serviços. Entra na conta o consumo apenas no mercado interno. O investimento das empresas em máquinas e demanda também entram no cálculo. É a chamada formação bruta de capital. Os gastos do governo, incluindo o pagamento de funcionários públicos e o volume de bens que o país exportou, menos o que o país importou, também compõem essa equação, ou seja, vendeu 100 milhões, comprou 80 milhões, teve um superávit de 20 milhões. Isso também entra na conta. A nossa expectativa, gente, eu já vou explicar certinho o que é esse PIB aí, dar uma interpretada, o que é esse PIB, como ele pode afetar a vida de milhões de brasileiros. E eu sou otimista em relação a esse crescimento real. Eu acredito que isso vai ser possível, sim. Inclusive, é um compromisso dele. Eu vou mostrar um trechinho da promessa dele aqui, em crescimento real, que ele já fez no passado. E vocês estão lembrados que no nosso governo, todo ano o salário mínimo aumentava, todo ano, de acordo com o PIB. A gente dava a inflação e depois a gente dava o PIB dos últimos 2 anos como aumento real. Ele é um presidente que tem um histórico aí, vai para o 3º mandato, possivelmente o último, né? Certamente o último, pela idade dele, se conseguir concluir o mandato, vai estar lá com 81 anos já, quer dizer, ou seja, ele sabe que ele é o último mandato, um ex-político de longa trajetória política, tem experiência. Eu espero que ele consiga fazer alguma coisa positiva para esse país, para o trabalhador e para o aposentado. Ele tem um histórico da vida política, da trajetória dele, junto com os trabalhadores. Então, por isso que eu digo que, inclusive, tem aqui, vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo, sobre a história dele, a história de Lula. Então, o histórico dele é interessante. Se você quiser clicar no link, dá uma olhada na biografia, na história dele lá, para você se aprofundar mais no assunto, fique à vontade. Mas ele tem um histórico ligado ao trabalhador, e a gente sabe disso, e ligado ao aposentado. Então, a gente tem uma expectativa muito positiva em relação a isso. Em relação a como o CIPIB pode ajudar todos os trabalhadores, porque, veja bem, não basta ele apenas aumentar o salário mínimo, dar um aumento real, dar o crescimento do PIB. O PIB precisa crescer. Se o PIB não crescer, dá negativo. E daí não tem aumento, não é verdade? Existe uma lógica por trás disso. O que precisa fazer? Matéria do especialista e que outros economistas que eu também já li, e eu trouxe essa para você, porque foi mais simples de entender e de interpretar e passar para você, é que é o seguinte: o país precisa produzir e as pessoas precisam poder ter poder de compra. Como que isso vai ajudar? Por quê? O assalariado, aquele que ganha o salário mínimo, o aposentado e o trabalhador, ele tendo mais poder de compra, ele vai comprar mais, correto? Ele vai consumir mais. Ele consumindo mais, a indústria vai produzir mais, vai ter uma oferta maior de produto. A roda gira, não é verdade? Porque não adianta nada uma indústria, o setor industrial, o setor de serviços, aumentar a produção se não tiver gente para comprar, para consumir isso. Ou ter gente para comprar, para consumir isso, mas não ter poder aquisitivo para comprar. Então, o aumento real puxa toda uma cadeia de aumento de produção. Isso faz com que o PIB cresça, porque aumenta a produção do país, produção e serviços, como foi dito lá atrás, né? Aumenta a produção, aumenta o PIB, ou seja, pode ser, se for bem feito, claro, bem administrado, uma forma bem
equacionada, pode ser uma bola de neve positiva. Claro, aí alguém pode me perguntar, e a inflação? Porque se tem uma oferta muito grande, se tem um consumo muito grande, pode aumentar a inflação. Existem formas de se controlar essa inflação. Não vou entrar em detalhe aqui, que são detalhes técnicos, não cabe também a gente estar comentando aqui nesse momento, até porque se estenderia muito o assunto, pode ser assunto para uma outra conversa. Mas é possível também se controlar a inflação, tendo um crescimento da economia através do aumento da produção industrial, do aumento dos setores de serviço e do aumento do consumo da população. Equacionando isso, faz com que o Brasil cresça, com que o país cresça, com que o PIB cresça e consiga, então, dar aí um aumento real cada vez mais melhor para o trabalhador. O trabalhador consumindo mais, a indústria vai produzir mais e o PIB vai crescer e assim conseguimos, então, fazer com que a economia cresça e gere aí uma bola de neve positiva. Esse é o entendimento, essa é a expectativa, é isso que esperamos. Então, vou deixar o link aqui abaixo da biografia do presidente para você dar uma acompanhada aí no que ele já fez, qual que é a sua história política e tudo mais, porque é muito interessante isso daí. Meu amigo, minha amiga, se você ficou comigo até aqui nesse vídeo, meu muito obrigado. Um forte abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.